No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Muito bem, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante aqui nesta quinta-feira. É bom ter você aqui no Minuto da Unicidade, nos dando audiência para sempre ouvir aqui, recapitular algumas coisas, né? Porque não que a gente sabe de tudo, não que a gente aqui é o bambambam, né? Mas a gente está aqui ajudando, servindo de auxílio aos que querem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar da oração que o Senhor Jesus fez lá em Mateus 26, está registrado isso, verso 36 e em diante, registra este momento. Ele foi com os discípulos, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Então veja bem que o Senhor Jesus, ele foi orar. E às vezes, quando você vai debater isso com um trinitariano, ou até mesmo com um dualista, é a primeira pergunta que eles fazem. Mas peraí, se Jesus é Deus, não precisava orar. Então Jesus, eu já ouvi em debates, inclusive, Jesus era maluco, né? Porque ele era Deus falando com ele mesmo e tal, e aquela coisa toda. Fica aquele processo de ridicularização. E você vê que o cara, quando fica com esses abusos, não com lógica, você sabe quando o cara está com humildade, querendo realmente aprender ou querendo expor o ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo que ele está expondo o ponto de vista dele, ele está querendo compreender a sua linha de raciocínio. Então é muito interessante o debate quando é levado para um alto nível, não descer o nível. É muito interessante isso, porque veja bem, o Senhor Jesus, nós não podemos esquecer que ele estava ali, primeiro foi a agonia dele, né? Foi a paixão que estava começando. Naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, ele foi preso e passou por todo um processo de pressão psicológica, física, e nós não podemos ignorar que lá que ele foi achado na condição humana. Na condição humana, ele suportou tudo o que nós estamos sujeitos a passar. Então, a gente precisa entender que na cruz, e aí eu falo com muito carinho para todos os irmãos unicistas, na cruz, o nosso Deus não desempenhou apenas um papel só. Você pode até ler nos livros unicistas, em muitos livros, dizendo que ali era o filho, apenas o ministério do filho, ali não. Ali tinha muitas funções, porque quando você analisa comigo, Cristo, ele é Deus, sobre todos. Isso é fato. Eu nem estou entrando nesse mérito, porque nós já sabemos isso. Se você que está chegando aqui ouvindo esse áudio pela primeira vez, reveja os áudios aí no YouTube, onde nós ensinamos que Jesus é o Deus eterno, com muitos versículos, com muitas passagens. Mas ele estava na condição humana. Na condição humana. Então, veja bem, nesse momento ali, que estava passando... Porque uma coisa é você sofrer, você padecer uma tortura, vamos supor assim, mas você não sabe o que vai ser feito com você. Porque você está sendo torturado, você vai passar por uma prova, você sabe que vai ser difícil, mas você não sabe os detalhes. Com Cristo foi diferente. Ele sabia exatamente tudo que ele ia passar. Muitos dos seus sofrimentos ali já estavam escritos nos profetas, nos salmos. Quem conhece as escrituras sabe que Salmos fala muita coisa. Mas vamos lá, para os papéis desempenhados por ele. Um dos papéis, uma das funções que ele desempenhou ali na cruz, é de sacerdote. Sumo sacerdote, vai dizer a carta aos Hebreus. Capítulo 5, por exemplo, você vai ler lá. Porque todo sumo sacerdote,
tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer, verso 2, compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, porque a condição humana é fraca. Você está me entendendo? Por esta causa, diz aqui, Hebreus 5, tem que ler Hebreus 5 todo. Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Não o caso de Cristo, porque ele não tinha pecado. Mas a função do sacerdote, o que ele fazia? Então, veja bem, Cristo ele foi à oferta, preste bem atenção, na cruz, oferta, foi, no caso, a próprio cordeiro, a oferta, também exerceu a função de sumo sacerdote. Porque quando você estuda o Antigo Testamento, você vê lá o sacerdote, ele pega, prepara lá o cordeiro, faz aquela oração, aquela expiação, ou seja, ele ora pelo povo, intercede, ele tira o pecado do povo e lança sobre aquele cordeiro ali, e imola o sacrifício. Então veja ali que Cristo ali é a oferta, é o sumo sacerdote, é o Deus que recebe, porque tem Deus para receber a oferta. Então veja. Então, por que Cristo orava se ele é Deus? Por que ele orava? Porque ele estava na sua condição humana. E tem um detalhe muito interessante, está lá nos Salmos, que você talvez não deve ter lido ainda. Se você já leu, vamos ler de novo. Salmos 32, verso 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até transbordar das muitas águas, elas não te chegarão. Então, havia um mandamento nos Salmos, uma palavra nos Salmos da parte de Deus. Todo aquele que é santo orará a ti. Então, nós temos aqui o santo dos santos. Porque o que faz dele melhor que todo mundo, já que ele foi achado na mesma condição nossa, ele tinha que passar por tudo aquilo. Você está me entendendo? Ele tinha que orar mesmo. Ele tinha que ser um homem de oração. Deus foi manifestado na carne. Em carne, meus irmãos. Aí tem outra passagem que você vai ler lá em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, em Mateus 26, está lá registrada a oração de Jesus em Getsemane, lá no Getsemane. Ele está vivenciando exatamente isso, porque ele fala, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando isso nesse momento aí, para os seus discípulos, chamando eles para orar e usando essas palavras para eles. Vamos orar, porque o espírito está pronto, mas a carne tem as suas fraquezas. Ou você acha que foi uma super carne? Então, veja bem, ele orava, por isso que ele fala, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É dessa batalha que ele está falando, de carne contra o espírito. Porque a carne puxa para um lado, diz o apóstolo Paulo, Gálatas 5,17. A carne puxa para um lado, o espírito puxa para o outro. Ou você acha que o Senhor Jesus estava por cima de tudo isso aí e senão não valeria o sacrifício? Não teria validade. Então prevaleceu o espírito do eterno sempre, porque é o espírito do Deus Todo-Poderoso, mas que manifestado na carne, na sua condição humana, precisava orar, porque por várias razões que nós já mencionamos aqui, porque ele ia fazer o sacrifício. Que sacerdote é esse que não se prepara? Que sacerdote é esse que não ora? Que sacerdote é esse que não lê a Bíblia? Que sacerdote é esse que não busca o conhecimento? Que sacerdote é esse que não intercede pelo povo? Por isso, precisava interceder, inclusive por si próprio, como diz Hebreus capítulo 5, porque a luta da carne foi muito forte. É por isso que você vai
E você vai analisar lá Mateus 26, você que conhece esta passagem, o nível de estresse, de alta pressão psicológica que o Senhor Jesus passou foi tão grande que diz a Bíblia que saía sangue pelos seus poros, suou como gotas de sangue. Isso só é possível, diz a ciência, quando o ser humano está em níveis elevadíssimos de estresse, de pressão, que foi o que o Senhor Jesus passou. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer com ele, em todos os seus detalhes. Mais um motivo ainda para ele orar, porque ele estava já se preparando para uma grande missão. Havia chegado a sua hora de interceder pelo povo, de fazer a maior de todas as expiações. Ia levar sobre o corpo dele todos os pecados da humanidade. E ele precisava, porque ele é santo, todo santo vai orar. Todo santo orará a ti. Todo santo. Ele não podia ficar de fora, entende? Ele levava uma vida de oração porque ele não estava aqui para alimentar a sua carne. Ele não veio aqui para fazer a vontade da carne. Ele veio aqui para nos dar exemplo, como diz a sua palavra. Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, porque para isto sois chamados. Eu vou dar aqui mais... E aí eu vou dar mais um motivo, mais uma razão pelo qual Jesus orava. Por que ele orava? Porque para isto sois chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. Ele nos deixou o exemplo. Então, se ele é Deus, não precisava orar, mesmo estando na condição humana, que exemplo que ele daria para nós, né? Então, maravilha. Não vamos orar, não precisamos orar. Não precisamos orar. Somos seus filhos, né? Ele é Deus, nós somos os filhos de Deus, todo aquele que crê no seu nome deu o direito de serem filho de Deus. Então, meu papai não precisava orar, não precisava jejuar, por que eu vou entrar nessa? Então, veja, ele nos deu exemplo em tudo, meus amados irmãos, até na sua vida de oração. Ele precisava orar diante daquilo que estava por vir. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ore, porque assim o Senhor nos ensinou. Ore, ore. Amanhã nós voltaremos a falar mais um pouco deste assunto. Se você deseja apoiar o Minuto da Unicidade, ore por nós. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.